Olá pessoal, no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre as paisagens urbanas. Para falar um pouco sobre as paisagens urbanas, eu peço que vocês voltem lá no começo do ano, quando nós definimos o que é paisagem, o que é espaço, para a gente lembrar como classificar uma paisagem. Paisagem pode ser então natural e pode ser cultural. Quando nós estamos falando de paisagens urbanas, nós estamos falando de uma classificação de uma paisagem cultural também. Por quê? Porque nesse tipo de paisagem vão predominar os elementos culturais. Tudo bem? Quando nós estamos falando de paisagem urbana, nós vamos falar de algo muito importante que é cidade. Cidade, pessoal, é uma aglomeração humana localizada em uma determinada área geográfica. Nas cidades vão predominar elementos culturais. São eles moradia, bancos, indústrias, comércio, e também é o espaço onde eu vou definir as minhas atividades culturais. Peço para vocês a atenção num tema aqui que é importante: a diferença entre cidade e município. Vou começar definindo para vocês o que é um município. Município, então, é toda a área territorial administrada por uma prefeitura e o conjunto de vereadores. Isso quer dizer que o município é toda a extensão territorial de um lugar. Já a cidade é aquela parte mais urbanizada do município, ou seja, vai ser o lugar onde eu vou ter mais casas, mais construções e comércio. Quando eu defino, por exemplo, São Bernardo tem uma extensa área territorial e tudo isso é parte do município. Mas quando nós definimos a cidade de São Bernardo, nós estamos definindo aquela área mais central, que eu vou ter, onde eu vou ter mais construções, ok? Gosto de lembrar aqui de um fato que é o seguinte: muitas avós, mães, quando vão para o centro de São Bernardo, elas falam: estou indo para São Bernardo, como se ir para este São Bernardo, que elas dizem, seria ir para a cidade, ir para a área central. E é interessante vocês perceberem que, mesmo estando em São Bernardo, nós usamos esse sinônimo de cidade para falar que nós estamos indo ao centro, que é a área mais urbanizada do nosso município. Eu chamo a atenção de vocês aqui para definir um pouco quais fatores vão fazer com que as nossas paisagens urbanas possam variar. O primeiro aspecto é o aspecto econômico de uma cidade, ou seja, como serão estabelecidas as trocas financeiras nesta minha cidade. Outra coisa que influencia muito é o tamanho da cidade. A minha cidade é pequena, a minha cidade é grande, a minha cidade influencia só os próprios bairros, ou ela vai influenciar todas as cidades que estão ao seu entorno, ou ela vai influenciar globalmente as outras cidades. É importante também definir a idade das construções. Quando nós temos uma cidade que se desenvolveu anteriormente, que se desenvolveu há mais tempo, nós vamos ter construções nessas cidades que são mais antigas. Enquanto cidades que são mais novas, eu vou ter construções mais atuais. Nós podemos fazer um paralelo, por exemplo, entre a cidade de Londres e Dubai. Londres é uma cidade que se desenvolveu há muito tempo e você vai encontrar construções muito antigas, enquanto Dubai foi uma cidade, na verdade uma parte do Emirados Árabes Unidos, mas é um lugar que foi uma construção muito recente. Então lá vocês vão encontrar
edifícios super modernos, enquanto em Londres vocês vão encontrar edifícios modernos, porém vocês conseguem também encontrar edifícios que datam de 1000 anos atrás. Outro aspecto que nós devemos levar em consideração quando falamos de cidade são os aspectos culturais, ou seja, como é a cultura dessa cidade, como as diferentes culturas de diferentes povos se relacionam dentro dessa cidade. Também temos os aspectos naturais, ou seja, como que determinados fatores naturais vão influenciar uma cidade. Vou dar o exemplo para vocês de São Bernardo. São Bernardo é uma cidade próxima à serra e uma cidade que nós vamos ter um grande regime de chuvas. Então, como que esse regime de chuvas vai proporcionar condições apropriadas para que eu mantenha a minha cidade? Quais são as condições que esses regimes de chuva vão alimentar a minha cidade, alimentar a natureza da minha cidade? Então, isso é uma influência. E os aspectos socioeconômicos dizem respeito a quanto a minha cidade se desenvolveu, mas desenvolveu também o aspecto social. É uma cidade com muitos ricos, com muitos pobres, ou uma cidade que todos têm uma condição de vida boa. Então, como que ela se desenvolveu? E aí, quando nós estamos falando de cidades, é muito importante definir o que é uma metrópole. Uma metrópole, pessoal, como eu coloquei para vocês, é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano e ela possui uma centralidade. O que isso quer dizer? Que esta metrópole ela vai manter uma influência em várias cidades que estão ao redor dela, ok? De que forma? Proporcionando empregos, proporcionando diferentes tipos de comércio. E aí, quando nós falamos de metrópole, nós também falamos de região metropolitana, que eu vou falar em alguns minutos, mas nós estamos falando também de um tema que é a conurbação. Conurbação, pessoal, é quando eu tenho várias cidades que elas estão conectadas de maneira contínua. Ou seja, eu não consigo enxergar o final de uma cidade e o começo da outra cidade, porque é toda uma mancha urbana em que não tem uma divisão. Se vocês observarem então a imagem que eu coloquei do Google Earth para vocês, vocês vão ver que eu não consigo ver onde que é o final de São Bernardo e onde que é o começo de São Paulo. Da mesma maneira que eu não sei onde termina São Paulo e onde começa a cidade de Guarulhos. Por quê? Porque essas cidades elas estão tão conectadas que até o território delas se conecta, de forma que é todo um contínuo de cidade e eu não tenho nenhuma barreira natural que me mostre onde termina uma e onde começa a outra. Pensando nisso, então, vocês têm nesse slide essa mancha urbana que é a região metropolitana de São Paulo. O que eu quero que vocês pensem quando eu falo de uma região metropolitana, eu estou falando de uma cidade que ela vai influenciar de várias maneiras as outras cidades. Então, nós temos uma cidade principal que é São Paulo, e eu tenho várias outras cidades ao redor de São Paulo que sofrem a influência da importância desta cidade. Por exemplo, São Bernardo. Possivelmente, entre vocês, tem algum pai ou alguma mãe que sai de São Bernardo para ir trabalhar em São Paulo. Por quê? Porque eles encontram melhores condições de emprego nessa cidade. E ao final do dia eles voltam para São Bernardo, que é o espaço de viver deles. Então, São Paulo, com as suas grandes empresas, vai influenciar várias cidades que estão ao seu redor. Quando nós falamos também de importância de cidades, nós estamos falando de cidades que elas influenciam alguma região ou
cidades que vão influenciar o mundo, que é o caso das cidades globais. As cidades globais são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional, ou seja, elas não vão influenciar somente a região ao seu entorno, não, elas vão ter uma influência econômica e social tão grande que vai afetar outras cidades ao redor do mundo. São Paulo, como eu estava falando, é uma cidade global. É uma cidade que a sua economia, a sua sociedade, a sua cultura influencia, sim, outras cidades ao redor do mundo. Temos também Nova York. Nova York, os grandes lançamentos ocorrem lá, grandes lançamentos de moda, grandes tendências que vão influenciar todo mundo. E por último, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância dessas cidades em relação às suas funções. Nós temos diversas cidades com diversas funções. Nós temos cidades, então, que são centros políticos, ou seja, cidades que vão ser formadas para ser o ponto de acesso a toda a gestão política de um país. Por exemplo, Brasília, uma cidade formada para ser um centro político. Ou, por exemplo, Washington, nos Estados Unidos, que também é uma cidade que vai ser um centro político e vai gerar uma influência globalmente. As cidades como espaços de trocas. Hoje em dia, as cidades elas não são independentes, elas são cidades que vão precisar de outros lugares. Em uma cidade sozinha, não existe a produção de tudo que essa cidade precisa. Então, nós vamos ter trocas econômicas, trocas comerciais feitas entre cidades para manter os bens necessários para o funcionamento de uma cidade. Uma cidade também pode ser um centro produtor, ou seja, é um lugar que vai ser principalmente feito para a produção de bens, para a produção de produtos. Então, essas cidades elas são formadas para produzir algo. Como exemplo, nós temos aqui no Brasil o Polo de Desenvolvimento Industrial, que é o Polo de Manaus, que é um polo que foi construído dentro da cidade de Manaus só para produzir eletrônicos. Então, muitos dos eletrônicos que nós consumimos aqui são produzidos no Brasil, são produzidos na cidade de Manaus. E por último, uma função de uma cidade é ser uma cidade global, ou seja, ela não é só uma cidade de troca, ela não é só um centro político, ela não é só um centro produtor, ela vai conseguir abarcar todas estas funções e ela vai ter uma importância não só localizada no seu país, mas ela vai ter uma importância global. Pessoal, então por hoje é só. Eu desejo a vocês bons estudos e qualquer dúvida, por favor, me enviem um e-mail.